Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa que a nós nos foi dada. Meus amados, vamos aqui dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, hoje, quinta-feira. Estamos para estudar mais duas perguntas, a pergunta 9 e a 10, só lembrando que ontem, na quarta-feira, nós concluímos os comentários, deixando bem claro que Paulo se referia às coisas celestiais, né, com sacrifícios superiores aos que eram realizados aqui na terra. Veja que no céu não há sacrifício. Mas como ele está falando numa linguagem espiritual, né? Embora haja muitas pessoas que queiram dar literalidade, e aí se complicam nessas palavras, né? Que são espirituais, né? Que aqueles que querem dar uma conotação de um santuário físico no céu, vai ter que se explicar que lá também tem sacrifício físico também, não é? Pois bem. Vamos lá, então, aqui na quinta-feira, nós temos a primeira pergunta, 9, que diz assim: que outra importante diferença superior há no sacerdócio de Cristo? Hebreus 9:24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então veja que a forma como o texto nos faz aqui nos apresenta a resposta da pergunta, né? Uma diferença grandiosa entre, né, o sacerdócio de Cristo e o de Arão, entre as realidades celestiais contra as realidades terrenas, elas são gritantes, né? Paulo já vem dizendo aqui umas 4 ou 5 vezes, desde o capítulo 7, falando de que o que está no céu são coisas tipológicas, espirituais, figuras, sombras, nada de realidade, nada de a mesma coisa, nada de coisa física, está falando de coisas espirituais. Por isso que ele está dizendo aqui, pois Cristo não entrou em santuário feito por mão de homens, né, feito por homens, que era, aqui na terra, né, era uma simples representação. Não era um perfeito modelo, como alguém diz assim, olha, lá no Monte Sinai o Senhor mostrou uma foto do santuário do céu e Moisés fez um igual. Aqui está dizendo mentira, era só uma simples representação como uma sombra. Uma simples representação do verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Vamos perguntar a João, que João disse quem é o verdadeiro, né? O próprio Cristo vai dizer, e eu estou no verdadeiro, se referindo ao Pai, né? O próprio João vai dizer em 1 João 5,20, mostrando que o verdadeiro é o Pai e que Cristo é o Filho do verdadeiro. Está lá.
A Bíblia se apresenta o Pai como o verdadeiro. E veja que, na frase seguinte, ele diz, ele, Jesus Cristo, entrou no próprio céu. Ah, por que ele não disse ele entrou no próprio santuário? Ah, ele não fala isso. Ele diz que ele entrou no próprio céu, né? Para agora se apresentar diante de Deus, como se os céus inteiros representassem aquelas cortinas que faziam ali o muro, a fronteira do santuário com o mundo exterior, né? E ele se apresenta diante de Deus. Por que diante de Deus? Porque o sumo sacerdote se apresentava diante da Arca da Aliança, diante do propiciatório, aonde uma glória se manifestava, mostrando que havia uma presença espiritual ali, que se manifestava a glória de Deus, não o ser pessoal Deus, né? Senão o Senhor consumia todo mundo aí. Então ali era a glória de Deus, uma glória chamada de Shekinah, né? Uma luz em forma de fumaça, né? Uma fumaça enchia aquele ambiente e tal. A glória de Deus se manifestava ali. Pois bem, então assim como o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, uma representação em figura da forma como Cristo iria se apresentar diante de Deus, né? Ele, coitado do sumo sacerdote aqui na terra, se apresentava diante de uma caixa de madeira revestida de ouro, né? Marca da aliança, que era uma tipologia do homem que foi revestido, né? Com a excelência do ouro, pela aprovação e purificação que vem pelo Espírito Santo de Deus. E a arca ali, onde era colocado os 10 mandamentos, representava a mente do homem, onde Deus, na nova aliança, ia colocar a lei no seu interior, no seu coração. Era uma tipologia, né? Porque o homem é o templo de Deus, assim como Deus será o templo do homem na nova terra, né? Olha que coisa linda. Então, claramente, por isso que Cristo vai dizer que Ele está em nós e que nós devemos estar em Deus, né? Ele vai falar no capítulo 17 de João, que assim como Ele é um com o Pai, nós também temos que ser um com o Pai, com Ele e com o Pai, né? O Pai está em mim e eu estou no Pai, disse Cristo. Da mesma forma, o Pai tem que estar na gente e nós estarmos no Pai. Estarmos no sentido, estar no mesmo Espírito, né? Porque Deus é o nosso verdadeiro templo. O verdadeiro templo. Nós somos o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita em nós. E Deus é o nosso grandioso e mais perfeito templo. Pois bem, então veja que Cristo lá nos céus, Ele não se apresenta diante da arca da aliança, não. Porque não tem um santuário semelhante ao da terra. Ele se apresenta diante do próprio Deus, porque tudo que era físico aqui na terra era uma tipologia de uma forma muito superior, que se encontrava com o antítipo, com o superior, com o original, que é a pessoa de Deus nos céus, né? Então veja claramente aqui que, de novo, Paulo vai dizer, era uma simples representação do verdadeiro. Ele não diz, era uma simples xerox, né? Não tem xerox, obviamente, naquela época. Era um simples desenho do verdadeiro santuário edificado nos céus. Ele não diz isso. Olha a linguagem como ela é espiritual, né? E ele também não diz, e ele, Jesus Cristo, entrou no santuário do céu, passando do compartimento do átrio para o santo e para o santíssimo. Ele não diz isso. Ele diz que ele entra no céu, no próprio céu. O céu próprio é como se fosse uma representação das limitações ali do santuário, ok? Na verdade, ele vai entrar diante de Deus. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa que a nós nos foi dada. Meus amados, vamos aqui dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Hoje, quinta-feira, estamos para estudar mais duas perguntas, a pergunta 9 e a 10. Só lembrando que ontem, na quarta-feira,
nós concluímos os comentários deixando bem claro que Paulo se referia às coisas celestiais, né, com sacrifícios superiores aos que eram realizados aqui na terra. Veja que no céu não há sacrifício, mas como ele está falando numa linguagem espiritual, não é? Embora haja muitas pessoas que queiram dar literalidade, e aí se complicam nessas palavras, né, que são espirituais, né? Que aqueles que querem dar uma conotação de um santuário físico no céu, vai ter que se explicar que lá também tem sacrifício físico também, não é? Pois bem, vamos lá então, aqui na quinta-feira nós temos a primeira pergunta, 9, que diz assim: que outra importante diferença superior há no sacerdócio de Cristo? Hebreus 9:24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Continuando, meus amados, vamos aí para a 10ª pergunta, que diz assim: que outra grande inferioridade, parece uma contradição, né? Grande e inferior, que outra, né, grande inferioridade expõe o sacerdócio levítico? Ou seja, algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que expõe o sacerdócio levítico como muito inferior em relação ao perfeito e espiritual sacerdócio realizado por Cristo, né, diante de Deus, por todos os santos aqui na terra, né, por todos aqueles que se achegam a Deus para a salvação. Hebreus 9, versículo 25 diz assim: não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Então veja que aqui o versículo 25 é uma continuidade do que nós lemos aqui no comentário anterior, no versículo 24, né? Quando diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, né? Que era apenas uma simples representação, mas Cristo entra no céu, diante de Deus, não é isso que diz o texto? Para atuar em nosso favor. Aí esse verso diz aqui, ó, não, ele entra lá, não, porém, para oferecer sacrifícios repetidas vezes. Olha o quanto o sacerdócio levítico era inferior. Porque eles repetiam o mesmo sacrifício 1 milhão de vezes. E o problema do pecado não era erradicado lá no meio do povo de Israel. Não era erradicado. Era algo que se fazia, se Cristo não tivesse vindo, eles estavam lá continuando fazendo a mesma coisa, para sempre. E nunca resolveu o problema do pecado. Então, para se oferecer repetidas vezes, né, como o sumo sacerdote fazia, que ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, aqui no santuário terrestre, todos os anos, não era nem todos os anos, né? Ele entrava todo dia, mas nesse contexto específico, ele está se referindo aqui, de forma indireta, à festa de Yom Kippur, que ele entrava anualmente, sempre no dia 10 do mês 7, no lugar santíssimo diante de Deus. Por que o contexto aqui se refere ao dia da expiação, o dia de Yom Kippur? Por quê? Porque no texto anterior, no verso 24, ele está falando que Cristo entrou diante de Deus. Deus, entre aspas, está no lugar santíssimo. A representação do santuário na terra, onde Deus habitava, era no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, naquela luz do Shekinah, naquela glória do Shekinah. Então, no texto anterior, quando diz que Cristo entrou diante de Deus, é como se Paulo estivesse falando uma linguagem equivalente ao sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Ele só entrava no dia 10 do mês 7º, no dia de Yom Kippur, né? Então, por isso que ele está usando esse termo aqui, ó. Todo ano, ele repetia aquele sacrifício do novilho e de um carneiro para expiar o pecado e o holocausto pelos sacerdotes, pela Arão e por sua casa. Aí depois tinha o sacrifício do bode do Senhor, não é?
E depois ainda tinha os outros sacrifícios do contínuo, que era feito diariamente, né? Que era o sacrifício eram 7 cordeiros, que era sacrificado no dia 10 do mês sétimo, né? E também aquele cordeiro que era sacrificado todo dia, 1 de 9 da manhã e 3 da tarde. Então, isso era feito repetidas vezes todos os anos. Ou seja, 1.500 anos desde Moisés até os dias de Cristo, até mais de 1.500 anos, porque foi até o ano 70, né? Quando o santuário foi completamente destruído pela invasão romana lá em Jerusalém. Então eles passaram mais de 1.500 anos fazendo isso. E para a Bíblia, foi do dia de Moisés até o dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário, que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Até ali é o que vale para as Escrituras Sagradas, para a sã doutrina, o que está na Bíblia Sagrada, ok? Pois bem, então, quando ele diz aqui, veja que a inferioridade do sacerdócio levítico é que ele faz isso repetidas vezes, não resolve. Cristo foi uma vez só diante do Pai e resolveu tudo. Resolveu o problema do pecado para sempre. Cristo não precisa estar morrendo todo ano, né? Então ele resolveu de uma vez só. E ele continua fechando assim, ó. Um outro ponto da superioridade do sacerdócio em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, é que o sumo sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, ele entrava com o sangue do bode do Senhor, para que com aquele sangue ele pudesse ungir ali o propiciatório. É como se ele estivesse apresentando o sangue do bode do Senhor a Deus, um inocente que estava morrendo. Ali o bode do Senhor morria. Ele morria pela congregação, ele morria por Levi e por Arão e os sacerdotes, e morria também pelo próprio santuário. Então, o sangue do bode era como se purificasse tudo aquilo. E então, o sumo sacerdote Arão, ele entrava com o sangue alheio, o sangue de um bode, não era o dele. E o contexto aqui, espiritualmente falando, está dizendo que Cristo entrou diante do Pai com o seu próprio sangue. Não era o sangue de um bode, nem o sangue de um discípulo, não era o sangue de um anjo, né? Se é que o anjo sangra. Não era o sangue de Adão antes do pecado, o sangue de Adão depois do pecado, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de ninguém. Era com o seu próprio sangue. E numa linguagem espiritual, porque se a gente for dar literalidade como o povo que dá literalidade dizendo que tem um santuário físico no céu, a gente é obrigado a dizer que Cristo levou o sangue literal dele para mostrar o Pai, né? E não é assim, porque o próprio Cristo diz assim, ó, esse vinho que eu estou tomando com você aí, o fruto da vida, né? É o sangue da nova aliança, que é oferecido por vós aí, né? Então veja que há toda uma linguagem espiritual. Quando Cristo diz que ofereceu o seu sangue ao Pai, ele está oferecendo o Espírito dele. No sentido de dizer assim, olha, eu estou oferecendo o meu homem interior, puro, sem mancha, sem pecado, mediando em prol dos seres humanos, porque agora Cristo, no mesmo Espírito de Deus, ele pode transmitir com a maior precisão para o Pai o que ele, como ser humano, sentiu aqui na Terra. E Deus, é como se Deus, o Pai, pudesse sentir, através de Cristo, as grandes dificuldades que o ser humano tem, por essa mediação muito superior que jamais Arão poderia oferecer. Somente Cristo. Então veja que é um abismo, muito grande a comparação, né? A gente não pode comparar o quão minúsculo é o sacerdócio de Levi comparado ao sacerdócio de Cristo espiritual. Não tem como comparar porque é grande demais, né? Os aspectos espirituais para os aspectos materiais. Então é um erro gravíssimo está dizendo que no céu existe um santuário igual ao da terra. Olha só, em que sentido tem isso? Se existe um santuário igual ao da terra, tem que ter sacrifício igual ao da terra. Já imaginou no céu?